Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019 e faltam 8 dias para o nosso 8º Congresso Diocesano do Terço dos Homens, que esse ano acontecerá na cidade de Redenção, lá no Vila Country, com início às 19 horas. Então você, meu irmão, você é nosso convidado para estar conosco, sábado, dia 19, às 19 horas, lá no Vila Country, para louvarmos, rezarmos o Santo Terço, para escutarmos palestras, para escutarmos testemunhos para a Santa Missa. Muitas coisas estamos preparando. Então venha você estar conosco sábado, dia 19, no Vila Country, em Redenção. Faltam 8 dias. E o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículo do 15 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam um sinal. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos essa contenda de Jesus com os mestres da lei, com os fariseus. Após Jesus ter feito a cura, esses fariseus, ter expulsado os demônios, esses fariseus não querem reconhecer que é por Deus, que verdadeiramente o reino de Deus chegou, que verdadeiramente o reino de Deus está no meio de nós, que verdadeiramente o homem mais forte vem tomar os bens desse homem forte que é o maligno. O homem mais forte que é relatado no Evangelho é nosso Senhor Jesus Cristo. Os bens somos cada um de nós, que vivemos no pecado. Então, quando vivemos no pecado, nós pertencemos às trevas, nós pertencemos ao maligno. E é esse homem mais forte, que é Jesus Cristo, que vem nos libertar. E esses homens, esses fariseus de seus corações duros, não enxergam a graça de Deus, essa graça libertadora, esse homem mais forte, porque por nós mesmos, nós não conseguimos sair dessa vida de pecado. Somente através da nossa conversão, através da misericórdia de Deus, através do amor do seu Filho, da sua graça, é que nós
podemos dar um passo adiante na fé e aí renunciar a esses pecados, a essa vida de treva, a expulsar o demônio de nossas vidas. É nosso Senhor Jesus Cristo que age. E aí esses homens dizem que é por Belzebu, que é pelo demônio que ele expulsa, pelo chefe do demônio que ele faz aquela expulsão. E Jesus vai dizer que um reino dividido não se sustenta, uma casa cairá sobre a outra casa. Assim, meus irmãos, que nós possamos a cada dia, através da conversão, através da graça de Deus de nos perdoar dos nossos pecados, nos manter firmes na fé. Porque senão Jesus vai dizer que se esse homem chega e se mantém na apostasia, não amadurece na fé, teve a graça de renunciar aos pecados, mas ali vai definhando na fé, na vida de estar com Deus na oração, esse homem vai definhando. E aí nós vemos que vai acontecer. O maligno virá com mais força. Por isso que um dia eu sempre gosto de contar essa história, eu perguntando ao Padre Helder se o maligno pega a gente nas nossas fraquezas. Ele falou, no começo da nossa caminhada pode ser, mas depois ele vai pegar em outra forma e muito mais forte, que era na vaidade, no orgulho, na inveja, em coisas que vai nos afastando de Deus. E aí a nossa derrota é certa, porque como nos fala o Evangelho, Jesus virá outros 7 demônios muito mais fortes do que o anterior. E aí a sua condição fica pior do que antes. E isso a gente vê muito no dia a dia. Se a gente não se alimenta da oração, as pessoas até se convertem por um tempo, deixam essa vida mundana, essa vida do pecado, mas depois ela cai naquela apostasia. Não, tá, eu já estou bem e não sei o que, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso de ir mais lá no terço dos homens, e volta a viver uma vida de pecado e muitas vezes muito pior do que era. Então, meus irmãos, que nós sejamos alimentados na fé a cada dia, na oração, para que a cada dia nós digamos não ao pecado e sim à nossa conversão, sim a nosso Senhor Jesus Cristo. E o mal que muitas pessoas acham que a conversão é um raio que caiu do céu e a partir daquele momento a pessoa não irá pecar mais. Não é assim. A cada dia nós dizemos não ao pecado, não quero hoje, isso não serve mais para mim. E você vai renunciando a cada dia. É um processo, é uma caminhada. Então, que nós a cada dia digamos não ao mal, não ao demônio e não ao pecado, para que nós possamos caminhar retamente, que não façamos, que nós não voltemos a querer comer a comida dos porcos, mas queremos estar sempre na casa do Pai, aquele que colocou o anel no nosso dedo, colocou vestes novas e matou um novilho gordo. Estou falando do Filho Pródigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.